Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu agradecimento a você que tem assistido aos meus vídeos que eu tenho colocado no YouTube. Quero dizer que você é muito bem-vindo e aproveitar, pedir a você para que, se você gostar do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para que possamos estar enviando a você as nossas notificações de estudos bíblicos e pregações. Essa semana estamos falando sobre o livro de João, o apóstolo João, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. É um texto um pouco grande, então nós estamos dividindo em versículos, Já estamos no versículo 12, hoje nós vamos do 12 até o 17. O tema é Jesus, o bom pastor. Amém? Pois bem, versículo 12, capítulo 10 de João, versículo 12. O assalariado, aí no caso tem algumas versões que diz o mercenário, O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Vamos lá. Vamos ver a exegese desse texto. Vamos ver o que Deus quer nos falar com esse versículo 12. Vamos começar pelo assalariado, que aí no caso pode ser interpretado como o assalariado ou o mercenário. Tem algumas versões que diz o mercenário e tem outras que diz o assalariado. Esse assalariado, portanto, ele não ama as ovelhas. O único interesse dele é desfrutar, como eu já tinha dito antes, da gordura e da lã das ovelhas. O interesse dele é roubar da mente dos servos de Deus aquele propósito que o Senhor Jesus Cristo colocou, que ele está ligado porque a mente está ligada ao coração, amém? Então aquilo que o coração sente, vem do cérebro e vice-versa, os dois estão ligados um ao outro, e a nossa inteligência e sabedoria está em nossa mente, porque Deus nos dá. Então nós guardamos tudo aquilo que Deus nos dá em nosso coração através da nossa mente, amém? Somos seres racionais, seres pensantes. Então o que o diabo quer? Desvirtuar os seus pensamentos para que você saia da presença de Deus, que é o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, amém? E volte para o mundo para viver segundo o curso da potestade do ar, segundo o curso do diabo, amém? Então, o assalariado, o mercenário, ele nem pela porta ele não entra, ele pula pelo curral ou por outro lado, porque ele não ama as ovelhas, ele quer apenas tirar proveito financeiro das ovelhas, amém? Então vamos supor que você tem uma igreja aí que tem 2.000 membros nesta igreja, você vai lá de mês em mês apenas para pegar o dízimo e a oferta e mais alguma coisa que você puder tirar dele, de acordo com
com a inocência, né, de cada um. Tem muita gente que chega na igreja cheia de problema, né? E quando a pessoa está cheia de problema e quer resolver esses problemas, ela acredita em tudo que diz, muitas vezes. Ela acredita em tudo que diz. E aí, aquele mercenário que não é pastor aproveita daquele momento de fraqueza para, em vez de resolver o problema daquela pessoa que veio pedir ajuda, ele arranja um problema maior ainda, né? Se ele chegou com um problema, ele volta com dois. Como tem muitas denominações que diz. O cara vender a casa, o carro, a moto, tudo que ele tem, os bens que ele tem, e colocar no altar do Senhor, que o Senhor irá resolver o seu problema. Então, ou seja, ele foi lá para resolver um problema, ele chegou lá com um problema e voltou com dois. E talvez arranjou ainda um maior do que ele tinha, né? Então esse aí é o assalariado ou o mercenário, que abriu uma igreja para enriquecer ilicitamente, né? Usando a fraqueza espiritual da pessoa, a inocência da pessoa, né? Mas não adianta ele fazer isso com uma pessoa que está sujeita a aceitar, porque está numa situação difícil, né? Então está vulnerável, né? Está numa vulnerabilidade fora de série. Então ele aproveitou da vulnerabilidade para tirar aquilo que aquela pessoa tinha de forma injusta. Mas o nosso Deus, ele é um Deus justo, que julgará cada um de acordo com as suas obras aqui na terra. Em segundo lugar, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando elas vê o lobo que vem, né, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e o dispersa, né? Ele está ali apenas para roubar e enriquecer-se ilicitamente. Esse é o objetivo dele. Ele não tem um objetivo em salvar, em proteger as ovelhas, né? Em cuidar das ovelhas. Ele não está nem preocupado com isso. Se adoecer alguém, ele não quer nem saber se o cara está doente ou não. Ele não vai lá fazer uma visita ao enfermo, ao que foi preso, ao que foi ferido. Ele não está nem aí preocupado. Mas no dia do recebimento do pagamento, o mercenário ou o assalariado, como você achar melhor, com certeza ele vai estar presente nesse dia. Esse dia ele não falta não, pode ter certeza. Pode marcar que ele vai estar lá. Amém? Aí o que é que o versículo diz? Que quando vem o lobo, quando o lobo vem, o mercenário foge. Amém? O mercenário foge. E as ovelhas ficam ao léu. As ovelhas ficam ao léu. Bom, esse lobo aí, esse lobo, que é o devorador das ovelhas do Senhor, nós podemos dizer que ele é o diabo. Entendeu? Ele é o diabo. Amém? E podemos dizer que ele é o falso mestre, o falso profeta. Amém? Mas se ele é assalariado e mercenário, as ovelhas não pertencem a ele. Então ele estava ali para roubar. Amém? Aí o verdadeiro, aí o lobo vem, porque o lobo quer também ter a sua parte naquelas ovelhas, ele vem. Como ele não é páreo para o lobo, né? Porque ele não está enquadrado dentro da palavra de Deus, que esse lobo aí, para mim, aqui no meu conhecimento, significa o diabo. Porque se ele foge, porque se fosse um homem de Deus, repreendia e ele caía por terra, em nome de Jesus. Mas como ele não tem Jesus e está ali para roubar, está ali para tirar proveito, então o que acontece? Ele diz, não, aí para mim não dá, eu vou ter que fugir. Aí o que acontece? Ele
foge. E o que acontece quando ele foge? As ovelhas ficam dispersas, amém? Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, amém? E o dispersa. Aí o que acontece? Esse lobo aí é exatamente o diabo, que o diabo, o que ele quer? Dispersar as ovelhas do Senhor. Ele não quer as ovelhas do Senhor juntas, em unidade. Ele não quer as ovelhas do Senhor unidas, porque ele sabe que uma igreja unida, ela cresce. Ele não quer as ovelhas do Senhor no templo, porque ele sabe que no templo tem homem de Deus que prega a palavra de Deus para salvar, para libertar, para levar para o céu. Ele quer dispersar as ovelhas para diferentes partes, para que elas fiquem vulneráveis e ele possa ganhar para o inferno, entendeu? Porque ele já sabe que está derrotado, vai ser lançado no lago de fogo, entendeu? Então ele quer levar alguns com ele. Então aí está mais ou menos a explicação da forma em que o Espírito Santo me deu aqui o entendimento. Amém? Pois bem, vamos para o versículo de número 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas, ou seja, ele é mercenário. Ele quer apenas a gordura e a lã das ovelhas. Então aquilo que ele conseguiu pegar, né? Ele pegou e foi embora. Chegou lá, aconteceu, usufruiu da lã das ovelhas, né? E da gordura, que vamos colocar aí no lugar do dízimo e da oferta, né? Ossada, né? Hoje a coisa piorou. Hoje é venda de carro, venda de moto, venda de casa, venda de fazenda. Naquele tempo também tinha, né? Carta de indulgência, venda de terreno, muitas coisas também tinha naquela época, há muitos tempos atrás, né? Que a Bíblia era pregada em latim para que ninguém entendesse. A Bíblia foi escondida por 5.000 anos para que o povo não conhecesse a palavra de Deus e achasse que ela seria salva só dentro da igreja, de uma denominação, que eu não vou citar o nome, entendeu? Porque não precisa que você saiba qual é, entendeu? Então muita coisa errada foi pregada ao povo. E o povo, conivente disso, foi se perdendo. Ao longo do tempo foi se perdendo, até a reforma. Foi quando Martinho Lutero, que foi o primeiro reformador, que ele descobre, quando ele tem acesso à palavra de Deus, ele descobre que nós não éramos salvos dentro da igreja, que nós éramos salvos em qualquer lugar que nós estivéssemos, desde que nós tivéssemos fé, que nós éramos salvos pela fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Ou seja, ele descobriu isso. Quando ele descobriu isso, então foi um impacto tremendo. Naquela época foi um impacto tremendo, porque essa denominação que eu estou falando, ela é uma denominação super poderosa. Ela ainda é hoje, mas na época ela ainda é mais. Ela governava praticamente o mundo. Você entendeu? Aí foi um impacto tremendo. Quer dizer, bateu de frente, né, com uma potência. Mas o Espírito Santo venceu. Jesus venceu. Veja, hoje o mundo está repleto de evangélicos, pregando a verdade pura, genuína. Agora, quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Aí cabe a cada um. Está sendo pregada. Amém? Está sendo pregada. Pois é, então, e ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele é o falso mestre que cuida, que não tem cuidados das ovelhas. Então, o verdadeiro mestre é Jesus. Esse se cuida. Então, acredite em Deus. Primeiramente, sua fé está em Deus e nas Santas Escrituras. Amém? Nas Santas Escrituras. Porque as Santas Escrituras, ela fala da verdade. Ela não fala da mentira. Amém? Que é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, 66 livros.
sem acrescentar nenhum tio, nem diminuir uma vírgula, porque senão é anátema. Você sabe o que significa anátema, é maldito, entendeu? Então, toma cuidado, veja onde você está embutido, que tipo de denominação você está embutido, veja se está correto ou não, pega a Bíblia, leia, veja se está de acordo com o que eu estou pregando, entendeu? Para que você não perca a sua coroa, né? Guarda o que você tem, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é o que está escrito na Bíblia, para você não perder sua coroa. Não acredite em santice, não acredita em heresias, entendeu? Em seitas heréticas que tenta desvirtuar a sua mente. Muito cuidado. 14. Vamos ver o que diz? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, se você é de Cristo, você conhece a Cristo. Se você é de Cristo, você tem intimidade com Cristo. Se você é de Cristo, você ora no seu quarto com toda a intimidade com Ele, porque Ele é seu Pai. Se você é de Cristo, você coloca Ele em primeiro lugar. Cristo disse: aquele que amar mais a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o seu filho, o seu neto, os seus parentes, os seus objetos, o seu carro, o seu dinheiro mais do que eu, não é digno de mim. Então Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que fazer, sabe o quê? Colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele não pode estar em segundo plano. Amém? Na igreja do Senhor é assim também. É necessário um cuidado especial com suas ovelhas. Por isso que eu sempre digo, tem muita gente querendo ser pastor. É o que mais tem nesse mundo, é pessoas querendo ser pastor. Mas esquece do principal, da responsabilidade que cairá sobre suas costas, sobre você. A responsabilidade é grande, é grande, é grande, é grande. Para você ser um pastor, tem que ser chamado. Se for colocado, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você vai cuidar do povo de Deus, você vai cuidar das ovelhas do Senhor. Amém? Você é o representante de Deus na terra. O pastor é o representante de Deus na terra. Não é brincadeira, não. Você cuidar de pessoas, cada um pensa de uma forma, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de andar, cada um tem um jeito de vestir, cada um tem um defeito, cada um tem um problema, e você tem que cuidar com tudo aquilo, como se você fosse um psicólogo, entendeu? Para você fazer isso só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, para ser um pastor, não é só chegar e falar assim: olha, eu vou fazer um curso de seminário, me dar um diploma, pronto, eu sou pastor, acabou. Não. Precisa muito mais do que isso. Precisa responsabilidade, pontualidade, amor pelo seu próximo, não julgar o seu próximo, entendeu? E isso tem tanto crente dentro da igreja hoje, que está vivendo de formas vazias, né? Como diz o meu grande amigo André, que mora aqui no Funcionário 1, uma pessoa simples e inteligente. E ele disse uma palavra que está certa. Ele disse que as igrejas estão cheias de crentes vazios, né? Palavra sábia que ele usou, né? Isso há mais de 25 anos atrás ele me disse isso. E eu nunca me esqueci dessas palavras que ele usou. Não são minhas, são dele. Ele disse: as igrejas, Clamar, estão cheias de crentes vazios. E é a pura realidade, né? Entendeu? Então, os crentes precisam se encher do Espírito Santo de Deus. E quem quiser ser pastor, ele não pode ser aquela caixa d'água que está pela metade, ou vazia ou apenas cheia. Ele tem que ser uma caixa d'água transbordante do Espírito Santo de Deus, transbordante de amor, transbordante de paciência, transbordante de responsabilidade. Amém? Porque é um caminho
que você não pode deixar para trás. Se você pegou no arado, você não pode abandonar. Ser um pastor não é fácil, não. É difícil. É muita responsabilidade. É preciso ter muito amor. Tem uma mulher do seu lado também que queira lhe ajudar, porque senão também você não chega em lugar nenhum. Tudo isso pesa na responsabilidade de ser um pastor. Ser um obreiro, ser um auxiliar do pastor, exige responsabilidade também. Mas a responsabilidade do pastor, que está à frente, que cuida, que é o responsável direto pelas ovelhas, ela é maior e pesa mais. Amém? Por isso que a minha recomendação é o seguinte: ajude o seu pastor a administrar a igreja do Senhor, porque você será recompensado, não por mim, mas por Deus, né? Deus, ele não faz barganha com ninguém, mas ele lhe recompensa com as bênçãos materiais e com as bênçãos espirituais no seu tempo certo. Amém? Não precisa você enfeitar, né? Colocar uma árvore de Natal, encher de luzinha para chamar a atenção de ninguém. Basta você pregar a palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade tem força própria. Amém? Deus conhece o seu filho. Assim como o Pai me conhece, eu conheço meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Deus sabia que o seu Filho Jesus Cristo seria o único capaz de morrer numa cruz, na situação, né, no Calvário, né, que ele passou, no sofrimento, né, para morrer por nós, que não éramos merecedores dessa tão grande graça, né, que é o dom gratuito, né? A graça de Deus, ela é o dom gratuito. Não merecíamos, mas ele nos deu, né? Então Deus conhece o seu filho. Por isso ele deu essa responsabilidade de ser o pastor dos pastores. 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Então, o que vai acontecer? O Senhor, ele vai ajuntar toda a sua igreja em um só lugar, que são o corpo de Cristo, que são as ovelhas do Senhor, né? Tem ovelhas do Senhor no Betel brasileiro, tem ovelha do Senhor na missão evangélica, tem ovelha do Senhor na Assembleia de Deus, tem ovelha do Senhor na presbiteriana, tem ovelha do Senhor na Igreja Batista e nas outras que eu não citei o nome, me desculpe. Tem igreja do Senhor em todas as igrejas, em todos os estados, em todas as cidades, em todos os países, e o Senhor juntará todas em um só lugar. Veja só, essas igrejas aí, essas ovelhas aí, né, que está em outros apriscos, né, são os servos de Deus na sua totalidade. Amém? Esta sim será a igreja do Senhor de todas as partes do mundo, reunidas em um só lugar, que se chamará o reino de Deus. Amém? Então todas vão estar diante de Deus, nas bodas do Cordeiro, em um só lugar, para ser servida pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus Cristo, para receber a sua recompensa, o seu galardão, os seus presentes, que são a mesma coisa. 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. O versículo é muito importante. Retomá-la, né? Foi a única palavrinha que eu anotei aqui, mais nada, só retomá-la. O que é isso? Retomá-la. Retomá-la é você tirar das mãos de Satanás aqueles que estão perdidos e trazer para Jesus Cristo. É você tirar aqueles que estão nas trevas e trazer para a luz. Aqueles que estão no poço de lama, no charco de lodo,
e trazer para sentar em cadeira de príncipe. Só tem um que pode fazer isso. Eu vou dizer a você, eu acho que você já sabe quem é. Mas para lembrar, para refrescar nossa memória, eu vou dizer, o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o único que pode retomá-la. Ele é o único que pode arrancar do charco de lodo, que pode arrancar da escuridão, que são as trevas, que pode arrancar do mundo, que pode arrancar das mãos do diabo e trazer para a maravilhosa luz e trazer para a presença de Deus, para que possam entrar pelas portas no aprisco, se juntar às outras ovelhas e fazer parte das bodas do Cordeiro, do casamento de Cristo com a igreja. Por gentileza, meu amado irmão, se você ouviu o meu vídeo e você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva. E não esqueça de compartilhar com os seus amigos, principalmente aqueles que ainda não são evangélicos. Essa é a sua chance de estar fazendo a obra do Senhor, de estar me ajudando, amém? Através da eficácia, né? Por intermédio do Espírito Santo de Deus, a salvar almas, amém? Que Deus os abençoe.